Muito bem, conforme eu prometi ontem, nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro selado com 7 selos do Apocalipse. O que significa esse misterioso livro? Então você vai ver na sua tela o título já da nossa apresentação de hoje, vai aparecer para você aí. Muito bem, o misterioso livro selado. Por que João chorou tanto? Se você se lembra, ontem eu terminei o sermão aqui colocando alguns questionamentos. Por que João agora é tomado de uma emoção quase desesperadora e começa a chorar porque ele tem um quadro de um livro fechado nas mãos de Deus com 7 selos. Vamos ler de novo esse trecho no Apocalipse, eu acho que vale a pena para recapitularmos. Então, pegue a sua Bíblia na sua casa, um dispositivo que tem um aplicativo da Bíblia, e abra comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Que é justamente o capítulo que dá o anúncio dos 7 selos. Apocalipse capítulo 5, começa assim. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir os selos, de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito bem, o que João quis significar com esse ato? Você viu, ontem nós explanamos, João estava diante do trono de Deus, mas agora algo novo acontecia, ele viu um livro selado. Qual era o formato desse livro? Qual o significado de toda esta cena? Bem, vamos colocar aqui de novo o questionamento de ontem. Por que João chorava? O que estaria por detrás do sentimento do apóstolo? Lembre-se, ele estava aguardando o reino de Deus, mas o povo de Deus não parecia preparado para receber esse reino. Os profetas de Deus não temiam mostrar sentimentos honestos. É curioso que quando você vai em algumas passagens da Bíblia, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 15, olha o que nós encontramos. Daniel capítulo 7, versículo 15, olha como é que eles se envolviam com as coisas de Deus. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante de meus olhos me perturbavam. Noutra situação, Daniel também disse, no capítulo 8, verso 27, capítulo 8, verso 27, eu, Daniel, depois de ter tido a visão, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Outra passagem ainda, Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Esta atitude de luto de Daniel é porque ele não conseguia entender a visão de Deus. O que é que nós podemos aprender disso? Em primeiro lugar, qual a ênfase que você está dando no conhecimento e no estudo da palavra de Deus? Quando a gente lê na Bíblia Sagrada sobre quem receberá o selo de Deus, nós encontramos esse detalhe aqui do profeta Ezequiel. Coloca aí na tela, vamos ler juntos.
Ezequiel capítulo 9, verso 4, traz o seguinte texto a respeito daqueles que receberão o selo de Deus. E disse-me o Senhor: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Vamos continuar no quadro. Outra coisa que eu queria mostrar para você. Olha, preste atenção aí na sua tela. Que tipo de livro seria aquele? Um livro, um rolo, com 7 selos. O selo, como você sabe, era uma forma de lacrar o livro para que ninguém pudesse lê-lo. E eu já vi várias interpretações entre os comentaristas. Alguns dizem que aquele livro selado na mão de Deus seria o Antigo Testamento. Outros comentaristas colocam que seria o livro de Daniel, porque o livro de Daniel foi selado. Outros dizem que seria o livro do juízo. Alguém já falou também que seria o livro do destino. Será que seria realmente aquela uma cena de juízo? Eu sei que muitos interpretam isso aí como sendo uma cena de juízo final. E que aquela parte de Apocalipse capítulo 4 já é na época que começa o juízo investigativo no santuário. Eu confesso para vocês que eu, Rodrigo, não sou convencido por essa interpretação. Respeito quem a tem, mas eu não vejo ali situação de juízo. Aquele livro não é o livro do juízo. E eu vou argumentar o porquê, tá certo? Por que eu acho que aquela cena não é... Também não acho que é o livro de Daniel que estava fechado na mão de Deus. Porque aquele livro tinha 7 selos, estava na mão de Deus. O livro de Daniel deveria ser fechado e selado até o tempo do fim. Não parece ser o livro de Daniel. E o livro de Daniel selado não causaria tanta angústia em João. Por que eu acho que não é uma cena de juízo? Olha o que eu vou mostrar para você aí agora. Olha a comparação do livro de Daniel, que descreve de fato o dia do juízo de Deus, do juízo investigativo, e as cenas do Apocalipse. Eu vou fazer uma comparação. Vá acompanhando da sua casa. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 9, diz: foram postos uns tronos. Então ele descreve o início de um processo judiciário em algum lugar especial do céu, certamente o santuário. Maxwell sugere uma mudança de ambiente em Daniel. Mas no Apocalipse não há descrição de início ou de mudança de ambiente dos seres celestiais. Os tronos que neles se assentam já aparecem nessa condição desde o início do capítulo 4. Em segundo lugar, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, narra a chegada do Filho de Deus ao ambiente do julgamento. Mas no Apocalipse não há a chegada do Cordeiro. O capítulo 5, verso 6, dá a impressão de que o Cordeiro já estava no trono. João, que talvez não tivesse percebido ou deixou propositadamente de mencionar isso. Também em Daniel, no capítulo 7, versos 10 e 13, o Filho do Homem chega depois que os livros foram abertos. No Apocalipse, o Cordeiro já aparece antes da abertura do livro. Pelo contrário, é a presença do Cordeiro que permite a abertura do livro. Diferente do livro de Daniel, que o Filho do Homem chega depois que os livros foram abertos. Mais um detalhe. Aqui fala da abertura de livros em Daniel, plural. João fala de um livro selado, um em particular. Ainda no livro de Daniel não há menção a quem abriu os livros. Certamente não foi o Filho do Homem, que só chegou depois. Nem há indicativo de que o ancião de dias o havia feito. Apenas disse: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Já em Apocalipse, somente o Cordeiro poderia abrir esse livro especial. Finalmente, no livro de Daniel, capítulo 7, versos 10, 22 e 26, claramente há a expressão de uma natureza de julgamento nesta visão. Em João não há nada que demonstre estar numa cena de juízo. Se for, trata-se de um juízo ainda não começado, pois somente no capítulo 20, versos 1 e 12, que há a abertura do juízo. Mas note que não é o juízo investigativo aqui, e mesmo assim o juízo executivo depois do milênio. Percebeu então as diferenças entre Daniel e Apocalipse capítulo 4 e 5? Por isso que eu não vejo ali em Apocalipse uma cena de juízo, como nós vemos de fato no livro de Daniel. Mas ainda mais um argumento que eu queria apresentar para você. Preste atenção na sua tela, vou mostrar uma coisa aí para você. Olha que curioso. O fato da ação de Cristo inicia-se abrindo selos, e no capítulo 6, verso 10, nós temos os mártires clamando por um juízo que ainda não começou. Se aquele livro era uma cena de juízo, não faz sentido
no quinto selo, os mártires clamarem porque o juízo ainda não começou. Compare também isso com o capítulo 20, verso 4, que diz: a hora do juízo, isto é, o tempo do seu início. E esse tempo do início só é anunciado na primeira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, verso 7, que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então ainda não havia chegado a hora do seu juízo no capítulo 4 e 5 de Daniel. Por essas razões, eu não vejo que aqui seria uma cena de juízo. Mas então você pergunta: tá, Rodrigo, se você não acha que ele é uma cena de juízo, por que João chorava? Então, o que é esse livro selado com 7 selos, que você tem ali na mão de Deus e que causa tanta comoção no profeta e que só Jesus pode abrir os selos? Bem, eu tomo licença então para lançar mão da minha matéria favorita junto com a teologia, a arqueologia bíblica. Eu já fiz menção aqui em alguns sermões anteriores que eu estou procurando usar a arqueologia também com esse papel de ajudar a dar o contexto bíblico para que algumas passagens possam ficar mais claras. E será que a arqueologia pode me ajudar a entender a natureza desse livro? Deixe-me explicar isso aqui para vocês. Não significa que eu vou escavar em algum lugar em Israel tentando encontrar aquele livro. Não se trata disso. Eu vou apenas deixar claro para você, à guisa de ilustração, eu já mencionei isso no passado, mas o professor gosta de repetir, porque repetição é aprendizado. Você sabe que muitas coisas que nós temos são culturais e não causam nenhum transtorno na nossa linguagem porque estamos acostumados com isso. Mas num outro contexto isso pode gerar grandes dificuldades. Houve um caso, por exemplo, em que aquele ator de Hollywood, aquele comediante Woody Allen, ele chegou a declarar numa entrevista que ele estava dando para uma revista que ele achava que tomar banho todos os dias era algo muito snob. E alguém traduziu essa entrevista para o português. E em português colocou justamente assim, de acordo com... sabe o lead, quando você tem uma entrevista em jornal, eles colocam ali em letras garrafais um resumo, né, com alguns trechos principais ali, o lead da revista. Aí alguém colocou assim, tomar banho todos os dias é snob, Woody Allen. Coitado do ator, ficou sendo chamado de porquinho e sugismundo por muita gente. Mas foi uma escorregadela do tradutor, porque em inglês você tem 2 palavras para banho. Você tem a palavra shower, que é o banho de chuveiro, duchas, eu não vou falar corona porque é perigoso hoje, ainda mais exatamente, fala ducha corona, ainda made in China, aí você não quer nem entrar no banheiro nunca mais, né? O shower é o banho de chuveirada, e bath é o banho de banheira. Quando Woody Allen falou em inglês que ele achava snob tomar banho de banheira todos os dias, ele usou tomar um bath todos os dias. Só que como em português nós não temos essa distinção, nós falamos banho, o tradutor traduziu como banho e olha a confusão que gerou. Se isso acontece hoje com uma língua que é falada até hoje, imagine há 2000 anos atrás com uma cultura tão distante da nossa. E se você prestar atenção, a Bíblia deve ter uns 20% de doutrina e 70% a 80% da Bíblia são histórias, nome de cidade, nome de estrada, nome de pessoas, costumes, expressões idiomáticas. Então é nesse sentido que eu acho que a arqueologia pode me ajudar a decifrar algumas passagens da Bíblia. E eu espero conseguir fazer esta noite isso com você para entender melhor a natureza desse livro selado na mão de Deus. Preste atenção no que eu vou mostrar para você agora na tela. Olha a importância de um selo no passado. Esse que vocês estão vendo, esse desenho aí, é um desenho feito de marfim de um estandarte da cidade de Mari. E se você olhar bem, aqui você tem um desenho, e isso me ajuda bastante enquanto arqueólogo, porque é como se fosse uma fotografia do passado. Isso aí tem quase 4.000 anos de existência. E esse desenho mostra um senhor da corte, um alto dignatário, em seus trajes de dignatário. Então me dá uma ideia de como as pessoas se vestiam naquele tempo. Lembrando que Abraão conviveu mais ou menos nessa época, então era assim que eles vestiam. E se você olhar bem, a capa do sujeito, do ancião,
ela tem como se fossem duas agulhas de tricô, são dois alfinetes grandes fazendo um X, percebam? E no meio desse X você tem uma cordinha com uma bola. O que seria essa bola? Um selo. De acordo com Heródoto, você podia reconhecer um nobre cidadão da Babilônia se ele tivesse uma capa e um selo grudado nela. Era muito importante a presença de um selo. O selo era o seu certificado de propriedade, era o seu carimbo, aquilo que identificava você. Até na Bíblia tem um exemplo desse. Se você olhar no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, você tem a história de Tamar e Judá. Tamar fingiu-se de prostituta para ter relações com Judá, perdão. E quando Judá estava saindo, que ele não tinha dinheiro para pagá-la, ela falou: deixe comigo como penhora a sua capa, o seu selo e a sua corrente. Por que ela pediu justamente o selo? Porque ela tinha certeza que ele voltaria para buscar. Quer ver agora, nessa noite, alguns selos antigos? Aliás, eu vou até aproveitar o ensejo para fazer uma propaganda para você. Aqui eu estou no UNASP Campus São Paulo. O UNASP ele tem 4 campi. Tem o UNASP São Paulo, onde nós estamos tendo essa semana. Tem o UNASP Hortolândia. Tem o UNASP Engenheiro Coelho e o campus virtual. Eu dou aula no campus de Engenheiro Coelho. E lá nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. Depois que acabar essa pandemia, faça uma visitinha ao museu. Se você quiser, até anota o telefone do museu aí. 19-3858-9033. Eu vou repetir. 19-3858-9033. Você pode ligar ali, agendar uma visita e você vai ver algumas peças lá, inclusive alguns selos originais dos tempos da Bíblia Sagrada. Tá bem? Faça uma visita para a gente. Agora eu vou mostrar para você alguma foto de alguns selos antigos. Olha aí na sua tela. Aquele estandarte de Mário, eu falei com vocês, tinha o desenho dos homens, e aqui você tem, lá em cima, um selo cilíndrico. Embaixo aqui também eu tenho um selo cilíndrico. Eles rolavam o selo num pedaço de argila, deixando a marca de um desenho. E aqui esse pedaço de argila com um pedaço de corda é o que sobrou de um selo que estava fechando algum documento do passado. Eu vou explicar isso para você. É que as cartas eram fechadas, enroladas, vou mostrar como, e o selo era colocado ali. Eles pegavam um pouco de argila, colocavam na corda, e vinham com o selo e fechavam. O selo podia ser cilíndrico, como aquele, rolando, podia ser um anel, podia ser um carimbo, havia vários tipos. E você deixava na argila a impressão de selo, que às vezes podia ser um desenho, um símbolo, o nome do proprietário, coisas dessa natureza que identificavam o dono, o dignatário daquele selo. Olha aqui mais uma imagem para você acompanhar em casa. Aqui eu tenho selos e as chamadas bulas, ou bulle, é o plural em latim. A bula é justamente aquela marca que é deixada na argila. Vocês estão vendo ali a carta, e aqui eu tenho as mãos de um arqueólogo com um selo minúsculo na mão dele, e do outro lado você tem justamente as marcas de impressão. Por que acontecia isso? Imagina naquela foto ali um papiro ainda com selo. Muitas vezes havia destruições por guerras, e eles queimavam o palácio, como fizeram com o Palácio de Davi em Jerusalém. O fogo queimava o papiro, consumiu o papiro, mas a marca do selo fica mais rígida. E nós encontramos vários selos em Israel, inclusive selos do rei Ezequias, que já foram comprovados, dos inimigos de Jeremias. Vários personagens da Bíblia já tiveram a sua comprovação histórica graças ao achado de um selo minúsculo, ou melhor, da impressão de um selo. No meio da areia, da poeira, você acha uma coisinha desse tamanho ali e lê, e lá no NASP você vai ver alguns desses selos originais, no caso o carimbo mesmo. Agora, mais uma imagem para você. Aqui você tem um contrato de casamento em Elefantina, como é que ele foi guardado. Então não eram somente cartas que eram seladas, documentos também eram selados. E o contrato de casamento em Elefantina, por exemplo, ele era dobrado, enrolado primeiro, depois você amassava, fazia 3 dobras, colocava uma corda e o selo. E aquela parte que está em cima ali ficava de fora, que era um título para num cartório, digamos assim, um ambiente público, você poder identificar o selo. Agora olha que interessante. O livro do Apocalipse diz que aquele selo na mão de Deus era escrito por dentro
e por fora. O que era selado, vocês já entenderam, não é? Ficou claro porque era selado. A forma de selar um livro, de lacrar um livro, era a segurança que eu tinha de que ele não cairia em mãos erradas. Por exemplo, se eu estivesse mandando uma carta para você, eu enrolaria aquela carta, colocaria uma corda, colocaria um pouco de argila, vinha com o meu carimbo, selava aquela carta. Então você tinha certeza que você recebeu a carta intacta. Ninguém a abriu antes de você, porque para abrir a carta você tem que quebrar o selo. E eu também disse que não somente cartas eram seladas, mas livros também podiam ser selados e documentos também podiam ser selados. E quando o Apocalipse me diz que aquele livro era escrito por dentro e por fora, eu pensei, eu acho que eu tenho uma pista aí. Preste atenção no que eu vou mostrar para você agora aí na imagem. Esse documento, ele foi encontrado também em Elefantina e é um texto legal daquela época. E veja que interessante. O que você tem escrito na parte superior, você tem escrito na parte inferior. Eles enrolavam a parte inferior do documento e selavam. E você pode perguntar, mas por que eles selavam a parte inferior se a parte superior tinha a mesma coisa? Bem, como este era um texto legal, era um documento legal que estava no arquivo público, a parte superior era aquela que todo mundo podia consultar. E no caso de uma demanda jurídica, um juiz podia determinar que se quebrasse o selo e abrisse a parte de baixo para ter certeza que a parte de cima não foi adulterada, que os textos estão iguais, estão idênticos. Percebeu? Era um critério de cartório. Mais uma imagem para você. Aqui eu tenho um outro achado ocorrido em Israel nos anos 70. Foi um achado numa das cavernas da Samaria. E eles encontraram manuscritos do 4º século antes de Cristo. Documentos muito bem preservados. E quando eu li esse artigo científico que foi publicado na Biblical Archaeologist, uma revista indexada, e também no Wadi Dalayet, é o nome do lugar onde eles encontraram esses documentos. Chamou-me a atenção que alguns documentos intactos tinham 7 selos. Normalmente, você percebe ali a fotografia? 7 selos. Normalmente, os documentos tinham um selo, 2, no máximo 3. Mas agora em Israel descobriram vários papiros com 7 selos. Então eles usavam, na época de João e até antes da época de João, alguns documentos que recebiam de maneira extraordinária 7 selos. Tinha de ser um documento muito importante para ser selado 7 vezes. Aí eu percebi que em Roma havia um costume interessante. Os judeus copiaram muita coisa dos gregos e dos romanos em termos de ação legal na época do Segundo Templo. E os romanos tinham um costume, que eu vou mostrar para você agora também na imagem. Quando um romano ia apresentar um testamento, ele era bem diferente do modo como nós fazemos hoje, em vários aspectos. Mas o testamento foi eficaz na vida da pessoa que o fez. Ele foi feito de público, como se diz em latim, em viva voce. Todos sabiam das intenções do doador. O testador, aquele que dava o testamento, declarava a sua vontade na presença de 7 testemunhas. E o seu testamento não podia ser mudado. A esses eles chamavam de testamento nuncipativo. Mas o perigo de confiar a vontade dos mortos à memória dos vivos logo os aboliu. Todos os testamentos foram ordenados por escrito e sempre selados com 7 cartas. Eu tenho aqui um testamento romano que inclui, inclusive, um certificado da venda de um escravo. E note que esse testamento também está com 7 selos. Por quê? Porque alguns escravos romanos podiam também fazer parte daqueles que recebiam a herança. É diferente da escravidão no Brasil. E note lá em cima, 7 selos. Se eu posso usar uma expressão grega de Arquimedes, eureka! Descobri. Eu acho que eu tenho aí uma pista para entender a natureza daquele livro selado na mão de Deus e por que João chorava tanto. O que seria aquele livro, senão
o testamento de Deus. Exatamente. João viu nas mãos do Altíssimo o testamento. E se o testamento ainda estava fechado, é porque a herança não havia sido dada. Porque de acordo com a legislação greco-romana, e como nós vimos naquele achado de Samaria, de acordo com o que era praticado também entre os judeus, a herança só era dada depois que o testamento era aberto. E para o testamento ser aberto, os 7 selos tinham de ser rompidos. Mas vamos voltar à situação, ao drama do Apocalipse. A igreja não parecia digna de receber a herança. Deixa eu mostrar algumas passagens para você. Agora eu entendo, talvez, por que João chorava tanto. Em Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus fez uma declaração que o próprio João ouviu pessoalmente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O próprio Espírito, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, 16 e 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Volta para mim aqui agora. Mas se nós somos herdeiros, como é que nós vamos herdar? Nós não temos dignidade para isso. Ninguém tem. Se você falar assim, esse pastor não tem moral para falar comigo nada, você está certo, eu não tenho. Ninguém tem. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos. Santo Agostinho de Hipona, quando ele escreveu o livro Confissões, ele dizia da sua infância que ele sempre tinha uma vontade sobre-humana de roubar peras na casa do vizinho. E ele não entendia por que ele queria tanto roubar as peras ali. Ele perguntava, será que é vontade de comer pera? Não, na minha casa tem pera. Fome? Não, tem muita comida na minha casa. Aí ele concluiu, é porque as peras do vizinho eram proibidas. E o pecado de Adão já gritava dentro de mim para fazer o que é errado. Eu não concordo com a teologia agostiniana do pecado primordial, do pecado original. Não acredito que nós herdamos o pecado de Adão. Mas eu posso fazer uma releitura de Agostinho concordando que nós herdamos a tendência de Adão para o mal e herdamos, não a culpa dele, mas a natureza pecaminosa que nos coloca todos em condição de deploráveis diante de Deus. Em outras palavras, para ser um pecador, meu irmão, você não precisa pecar, basta existir, basta nascer, porque diz a Bíblia, em pecado me gerou minha mãe. Eu entendo agora as lágrimas de João. Ninguém é digno. Mas de repente o que acontece? Um triunfo começa e alguém chega para João e fala assim, João, não chora. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus que foi morto, ele é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Vamos voltar para a leitura de Romanos? Olha aí na sua Bíblia comigo, ou acompanhe no quadro. Vamos voltar para o texto. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Eu vou ler novamente. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O próprio Agostinho de Hipona dizia, quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando Adão e Eva foram criados, Deus franqueou o reino para eles. A terra era de Adão, Eva e de toda a sua descendência. Mas você sabe, embora eu não seja um advogado, não entenda nada de direito, pelo menos algo eu acho que eu posso dizer que nenhum advogado vai me contradizer.
há muitas ações que não são morais, contudo são legais. Você sabe, eu posso às vezes no momento de fraqueza levar você a assinar um documento e o que você tem passa a ser meu. E muitas vezes o advogado vai falar para você, puxa vida, eu entendo você, não é justo o que fazem, mas você assinou os papéis, você assinou a procuração, agora é dele. Não é moral o que ele está fazendo, mas perante a lei, é o direito, é legal. Vamos tentar reverter o quadro, mas não é fácil. Quantos advogados já tiveram que falar isso para o seu cliente? Quando Adão entregou de papel passado a terra para Satanás, a ação não era moral, porém o diabo tornou-se legalmente o dono desse mundo. É por isso que no livro de Jó, quando os filhos de Deus comparecem perante o Deus, veio também Satanás entre eles. E é interessante que Deus pergunta a Satanás, de onde vens? Em hebraico, miaitavô. O que você está fazendo aqui? É um trocadilho. O livro de Jó é um livro muito complicado em hebraico. Jerônimo, quando foi traduzir o livro de Jó, falava que ele era mais escorregadio do que lama. E o diabo responde com outro trocadilho para Deus, com outro trocadilho para Deus. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. O que ele quis dizer com isso? Havia um costume no Antigo Oriente Médio que quando um rei queria ter a certeza que tudo estava bem no seu reino e que não havia oposição, ele passeava pelo reino, ele ou um dos seus emissários. É por isso que a Bíblia fala que Davi passeava pelo seu palácio à noite quando viu Betseba tomando banho. É por isso que a Bíblia fala, passeava Deus pelo jardim do Éden na viração do dia. Não é que Deus estava dando um passeio, estava verificando. E o diabo fez a mesma coisa, eu sou o dono da terra. Só que agora você sabe, para recuperar a terra das mãos do diabo, porque nós somos o objeto da demanda com tudo que o mundo possui, Cristo teve que pagar o preço da cruz. Ele morreu no meu e no seu lugar. De modo que, legalmente falando, se você quer ser justo, não é justo o que estão fazendo comigo, eu não levo o desaforo para casa. Se você quer ser justo, o céu não é para você, nem a terra renovada, nem para mim. Legalmente falando, o céu, o novo céu e a nova terra pertencem a Cristo. Ele que conseguiu de volta o direito de propriedade. E o que ele faz? Graciosamente partilha a sua herança conosco. Por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele pode abrir o livro do testamento, quebrando cada um dos selos. Ele tem dignidade para isso. Mas se você prestar atenção no Apocalipse, você verá algo que me chama bastante atenção. O cordeiro ainda estava degolado. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu aprendi, pastor Gilson, quando os adventistas me deram um estudo bíblico, que no céu não vai ter nenhum traço de coisas do pecado. Que quando ressuscitarmos num corpo de glória, eu acho que não são só os adventistas que ensinam isso, eu acho que todas as religiões que creem na ressurreição, quando ressuscitarmos num corpo de glória, aquela marca, aquele defeito de nascimento que eu tenho vai desaparecer. Aquela cicatriz de uma cirurgia que deixou um rasgo aqui na minha barriga vai desaparecer. Aquela marca de expressão da testa ou do pezinho de galinha vai desaparecer. Aquele queimado que você teve, que deixou sua pele enrugada, vai desaparecer. Aquele acidente de moto que você teve, que você fraturou a perna e ficou com um rasgo de todo tamanho, vai desaparecer. E Cristo ressuscitou. Mas ele ainda está como se fosse degolado. É o que está na Bíblia. Eu vi um cordeiro como se houvesse sido morto. Esfrados, ou em grego, dá a entender que o cordeiro estava em pé no trono, mas ainda com a ferida aberta, que é a degola aberta. É isso que está no grego. O cordeiro vivo, mas com aquela abertura aqui. O que isso significa?
Quando Cristo ressuscita, ele continua tendo as marcas dos pregos nas mãos, tanto que ele pede a Tomé que coloque a mão nas suas feridas. O corpo glorificado dele, de maneira excepcional, não apagou as marcas do pecado, que nem eram dele, eram nossas. Uma pergunta que eu já fiz para os meus alunos de teologia e faço para você nessa noite. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se Cristo era Deus, como é que ele morreu em nosso lugar? Anote isso aí na sua Bíblia e nunca mais esqueça. Jesus não perdeu os seus poderes divinos. Jesus não perdeu as capacidades divinas dele. Mas ele voluntariamente vai por toda a eternidade continuar preso a um corpo humano cicatrizado, com feridas. Sabe por quê? Paulo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Não contradizendo Paulo, mas apenas ampliando o que ele falou. A cruz, num aspecto, não era nada. Calma, não me tenha por herege. Quando eu digo que a cruz num aspecto não era nada, é porque a cruz foi apenas o que nós vimos. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Crucifixão por crucifixão foi mais uma. A diferença da cruz de Cristo é o que nós não vimos. Ele enfrentou a morte eterna. Hebreus fala que ele morreu a morte por todos os homens. Ele enfrentou a morte eterna. Em outras palavras, ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Quando ele falou na cruz do Calvário: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava só declamando um salmo com voz de frequência modulada. Ele estava renunciando por toda a eternidade alguns aspectos que ele não perde, mas deixa de usá-los. Entre eles, o fato de que agora ele estará por todos sempre preso a um corpo de carne e osso. O livro de Atos diz que Jesus voltará assim como para o céu nós o vimos ir. Quando Cristo subiu ao céu, ele não cortou o laço da humanidade como se corta uma fita. Tanto é que a Bíblia fala que nós subiremos de glória em glória para ter um corpo, você lembra? Semelhante ao da sua glória. O cordeiro continua machucado. Por amor de você. Quando alguém me pergunta: por que Deus deixa o mal acontecer no universo? Eu pergunto de volta: quem pagou o maior preço? Não foi o diabo, porque ele vai ser destruído. Não foram os demônios do diabo, vão ser destruídos. Não são os ímpios, vão ser destruídos. Não são os justos que sofrem, os salvos, porque a nossa salvação vai ser temporária. Quem vai ficar com sequela para sempre é a divindade. O Cordeiro pode abrir o livro do testamento e compartilhar conosco a herança dele. Por isso que ele fala: vocês se assentarão no meu trono comigo, como eu me assentei com meu pai. Vocês serão sacerdotes juntos comigo. E naquele tempo eu olhei para Nova Jerusalém e não vi lá santuário, porque o próprio Cordeiro de Deus está no meio deles. E eu quero mostrar um vídeo para você final agora, que é uma encenação daquilo que João viu. Preste atenção nesse vídeo e tente se imaginar naquele ambiente ali de João. Como foi a abertura dos selos? Ele está posicionando ali, ele vai adiantar o vídeo mais ou menos um minutinho para ficar no ponto. Eu repito dizendo para vocês que João estava muito angustiado, lembre-se disso. João estava preocupado com a situação da igreja, preocupado com o futuro dos seus irmãos, preocupado com a herança e orando muito a Deus, copiosamente, pedindo uma resposta.
Pode tirar o som, deixa só o vídeo, por favor. E aqui não está saindo ainda pra gente. Esperar um pouquinho, parece que travou ali. Enquanto ele está achando ali, eu vou contando para você novamente a cena. Eu imagino que se João é convidado de novo a subir ao céu, ele estaria certamente pensando naqueles irmãos da igreja de Éfeso, como muitas vezes nós pensamos. E estaria orando por eles. Isso. Pode colocar a tela cheia, se possível, para o pessoal em casa assistir. Isso. Imagine João orando. Ele dizia: Senhor, cuida do teu povo, Senhor. Ô Pai, qual será o futuro da tua igreja? Qual será o destino da tua igreja, Senhor? Pode deixar rodando, não tem problema não. Mesmo que não der tela cheia, pode deixar rodando. Coloca 1 minuto para frente. Isso. Como eu estava dizendo, agora imagine em casa a cena. João idoso, 90 e poucos anos, fazendo uma oração suplicante pela igreja, como aqueles do livro de Ezequiel que eu mencionei para vocês, aqueles que clamam e gemem pelos pecados de Israel, suspiram. Ele falava: Senhor, o gnosticismo está entrando na igreja, Pai. Eu não tenho notícias de Éfeso. Teu povo não receberá a tua promessa, Senhor. Estamos cansados de esperar. Onde está a volta de Jesus que não acontece? O que vai acontecer com a tua igreja, Senhor? E nesse momento o Espírito Santo toma novamente em visão. Ele novamente se acha no céu. Já havia visto a cena do trono de Deus, dos querubins, e agora ele vê o livro selado com 7 selos. E no meio do trono um cordeiro. O cordeiro degolado. Ele se lembrou da cruz. Ele se lembrou a origem daquela cicatriz que nunca sarava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele lembra quando João Batista falou isso, ele era só um jovem. Ele se lembrou da cruz. E o ancião falou: esse Cordeiro venceu para romper os 7 selos e abrir o livro. E ele vê os cavaleiros, representando eventos que haveriam de acontecer na terra, paralelos à história da igreja cristã. Se nas 7 cartas ele via os problemas internos da igreja, agora ele via as coisas que a igreja haveria de enfrentar. Primeiro, um cavaleiro, num cavalo branco, simbolizando o evangelho que haveria de triunfar no mundo, pregando do Cristo. Mas não seria apenas de alegria que a história haveria de ser feita. Haveria de acontecer também muitas desgraças no mundo. Guerras, desespero, tormentos. E os anciãos animavam a João: calma, João. Mesmo em meio a tudo isso, Deus estará com o seu povo. Aqueles que estiverem em Cristo vão triunfar. Não se preocupe. Mesmo que você veja um cavaleiro correndo para tirar a paz da terra, com uma espada na mão, muitas coisas vão acontecer. João se lembrara de Jesus falando em Mateus 24, haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E João vê realmente o cavaleiro da fome. Calma, o Senhor ainda tem a história nas suas mãos. Esta é a mensagem dos selos.